Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, Livros que eu li. E como houve muitas interações no livro que eu fiz a resenha, que foi sobre as armas da persuasão, eu voltei. Como havia comentado, eu voltaria quando fosse comentado o livro. E lá no canal do Professor Jader houve uma maior interação, por causa que eu apareci. Então eu tive uma nova oportunidade, apareci de novo, para falar sobre o livro A Mente Moralista. Então é um livro que vai tratar, dentre outras variáveis, do porquê que a gente briga por uma opinião, porquê que a gente briga sobre política e religião. Por que será que há essas divergências entre essas opiniões? Bom, a tarefa de conviver é muito difícil, né? O ser humano observou que quando ele se agrupava com certos grupos que pensavam da mesma maneira, ele começou a sobreviver melhor, né? Que era mais fácil para ele sobreviver do que sozinho, né? Então os homens podiam ir caçar, as mulheres ficavam cuidando da questão da casa e da família, e assim até hoje alguns pensam que devem viver dessa forma, e não coletivamente, porque nós somos seres que estamos entrelaçados em uma sociedade. Nós temos as leis hoje, né? Como primatas nós não tínhamos leis e nós matávamos uns aos outros para sobreviver, comer a carne. Mas era o que se tinha na época, era como se evoluía. Hoje, no século em que nós vivemos, no século XXI, a palavra-chave é moralidade. E ele vai discutir um pouco sobre isso, né? Muitas vezes, então, nós buscamos esse moralismo e desse conjunto de ações éticas para viver melhor em sociedade. E isso nos fez evoluir. Mesmo em nome da religião, em nome da política, né? Buscamos, pela ideologia, alguns comportamentos. As mudanças aconteceram por causa dos nossos questionamentos. O problema acontece quando nós temos uma postura muito drástica e extremista, né? O que é comentado no livro, que essa cooperação que se gerou através da formação de grupos para que nós pudéssemos sobreviver e manter a nossa individualidade, esse extremismo leva a brigas, né? A questão do autoritarismo frente aos partidos políticos, né? Não sou do teu partido, eu sou deste e o teu não presta. Isso é uma postura muito extremista, porque a maioria das pessoas é do centro. Então essa dicotomia, não ser de A ou B, leva a essas brigas. Não é dessa forma que deve se pensar, porque mesmo o contrário, as pessoas não pensam que o adversário tem algumas coisas que podem nos fazer pensar, nos fazer evoluir, e assim como nos partidos também. É uma falácia dizer que se não é de A, é de B, ou não é de B, é de A. Por que não pode ser de C? Então é algo muito extremista. Mas nós nos acostumamos a pensar dessa forma, né? Nós temos a questão do dia e da noite, do certo e errado, né? Assim se formou os radicais e os conservadores, né? Os radicais, então, aqueles que buscam
buscam o liberalismo, se eu falar num bairro pobre, eles vão ter outras necessidades do que um outro bairro rico, né? Então aqueles gestores devem gerenciar e, claro, sempre buscar as necessidades daqueles que mais precisam, né? Essa é a noção de moralidade e de justiça que muitas religiões procuram, mas nem todas as religiões buscam o moral pelo bem, porque muitas religiões buscam a morte daqueles que não pensam da mesma forma, né? Muitas brigas, como surgiu no cristianismo, por exemplo, o cristianismo surgiu através de muitas brigas e discussões e mortes contra os filósofos na época. Hipátia de Alexandria, que diria, né, que ela foi destroçada por religiosos extremistas. Mas essa convivência, né, se fala da ciência e religião, ou você é de fé da religião, ou você é ateu da ciência. Isso é um pensamento totalmente equivocado, porque nós temos Kepler, nós tivemos o Newton, que eram religiosos, mas as suas análises do mundo, as análises dos planetas eram regidas pelas leis da ciência, mas eles tinham a fé num Deus criador. E isso não fez eles menores ou maiores. As descobertas que eles tiveram na ciência foram grandiosas, mas eles se utilizavam dessas vertentes